Apenas um par de anos atrás, a China estava no caminho para ultrapassar os Estados Unidos e se tornar a maior economia do mundo. Em 2014, muitos estavam especulando que esse fato poderia acontecer logo em 2024. Apelidado por muitos como um milagre econômico, a China cresceu de um país de terceiro mundo para uma superpotência global em apenas algumas décadas. E poucos poderiam prever os efeitos que a reforma econômica no final da década de 70 teria sobre o país. Logo, as listas de maiores empresas do mundo começaram a apresentar mais e mais empresas chinesas. Globalmente, o país foi um dos mais importantes parceiros comerciais, alimentando a globalização em uma escala nunca vista antes. Avançaram alguns anos e a China encontra-se em uma imensidão de problemas, tanto econômicos quanto políticos, apresentando um crescimento anual bem abaixo do esperado, afetado por restrições e pela crise de seu setor imobiliário. A meta de Pequim, uma taxa de crescimento anual de 5,5%, está agora fora de alcance, embora as autoridades tenham minimizado a necessidade de atingi-la. A China evitou por pouco a contração no trimestre de abril a junho, tendo um crescimento de 0,4%. O país pode não enfrentar alta inflação, como é o caso dos Estados Unidos e do Reino Unido, mas tem outros problemas. A fábrica do mundo, de repente, encontrou menos clientes para seus produtos, tanto no mercado interno quanto no internacional. As tensões comerciais entre a China e as principais economias, como os Estados Unidos, também estão prejudicando o crescimento. Além disso, a moeda chinesa está a caminho de ter seu pior ano em décadas, uma vez que despencou em relação ao dólar americano. E uma moeda fraca assusta os investidores, alimentando a incerteza nos mercados financeiros, também tornando difícil para o Banco Central injetar dinheiro na economia. Então, o que exatamente deu errado e por que a economia chinesa está em uma má fase? A fraca atividade imobiliária e o sentimento negativo no setor, sem dúvida, desaceleraram o crescimento. Isso atingiu duramente a economia, porque o mercado imobiliário e outras indústrias que contribuem para ela respondem por até um terço do produto interno bruto da China. Os compradores de casa têm se recusado a fazer pagamentos de hipotecas em prédios inacabados, e alguns duvidam que suas casas sejam concluídas. Isso atingiu duramente a economia, porque o mercado imobiliário e outras indústrias que contribuem para ela respondem por até um terço do PIB da China. A demanda por novas residências diminuiu, e isso reduziu a necessidade de importação de commodities usadas na construção. E apesar dos esforços de Pequim para sustentar o mercado imobiliário, os preços das casas em dezenas de cidades caíram mais de 20% neste ano. O clima extremo está começando a ter um impacto duradouro nas indústrias da China. Uma intensa onda de calor, seguida por uma seca, atingiu o sudoeste e algumas cidades no centro do país em agosto. A demanda por ar-condicionado pressionou a rede elétrica em uma região que depende quase inteiramente de energia hidrelétrica. Fábricas, incluindo grandes empresas como a maior fabricante de componentes eletrônicos do mundo, a Foxconn e a Tesla, foram forçadas a reduzir a produção ou fechar completamente. O Departamento de Estatísticas da China disse em agosto que apenas os lucros da indústria de ferro e aço caíram mais de 80% nos primeiros 7 meses de 2022, em comparação com o mesmo período do ano passado. Pequim promoveu então um resgate de dezenas de bilhões de dólares para apoiar empresas de energia e agricultores. Uma repressão regulatória aos titãs de tecnologia da China, que já dura 2 anos, também não está ajudando. Tencent e Alibaba relataram sua primeira queda na receita no trimestre mais recente. Os lucros da Tencent caíram mais de 50%, enquanto o lucro líquido do Alibaba caiu pela metade. Dezenas de milhares de jovens trabalhadores perderam o emprego, somando-se a uma crise profissional em que uma em cada 5 pessoas de 16 a 24 anos está desempregada. E isso pode prejudicar a produtividade e o crescimento da China no longo prazo.
E enquanto as empresas estatais parecem estar ganhando popularidade, os investidores estrangeiros estão tirando dinheiro da mesa. O SoftBank do Japão retirou uma enorme quantidade de dinheiro do Alibaba, enquanto a Berkshire Hathaway de Warren Buffett está vendendo sua participação na fabricante de veículos elétricos BYD. A Tencent teve mais de 7 bilhões de dólares em investimentos retirados apenas no segundo semestre deste ano, além dos Estados Unidos estarem reprimindo as empresas chinesas listadas no mercado de ações americano. O mundo está se acostumando com o fato de que Pequim pode não ser tão aberta aos negócios quanto costumava ser, arriscando assim o sucesso econômico que impulsionou o país nas últimas décadas. Então, a pergunta que fica é: será que isso é apenas uma má fase e a China logo irá se recuperar e crescer novamente de forma acelerada? Ou a China e sua economia estão com os dias contados? Comente aqui embaixo a sua opinião.